Modere a si mesmo. A moderação é uma virtude estoica fundamental. Praticar o autocontrole em aspectos pequenos e fáceis primeiro é uma estratégia eficaz. Por exemplo, se o seu vício é fumar, comece reduzindo gradualmente o número de cigarros. No início, pode ser muito difícil. Lembro da resistência interna que senti ao tentar reduzir meu consumo. A chave foi celebrar cada pequeno sucesso, cada passo adiante. Reconhecer esses pequenos sucessos me motivou a continuar. No início, você encontrará uma grande resistência à ideia de moderação. Será difícil e frustrante não ceder à ansiedade, mas com o tempo e com a prática constante, você será capaz de superar essa dificuldade. Celebrar cada pequeno sucesso, por menor que seja, lhe dará a motivação necessária para seguir em frente. Como dizia Marco Aurélio, a moderação é a melhor virtude porque consiste em conhecer os limites e não ultrapassá-los. Essa citação sempre me lembrava da importância de estabelecer e respeitar meus próprios limites. A moderação é fundamental para alcançar a autodisciplina e a liberdade pessoal. Sem moderação, somos escravos de nossos desejos e emoções, mas ao praticar a moderação, aprendemos a estabelecer e respeitar nossos limites, fortalecendo nossa capacidade de resistir aos impulsos e viver de acordo com nossos valores. Te convido a praticar o autocontrole progressivo em sua vida. Comece com pequenos passos. Celebre suas conquistas e verá como a moderação pode realmente te libertar. O poder da constância. Este vídeo oferece ferramentas práticas e uma motivação inicial. Mas a verdade é que não tem o controle sobre sua própria vontade. Só você pode dirigi-la. Você é o criador da sua realidade. Pode pesquisar aqui e ali, mas no final sempre será você contra você mesmo. O problema central é a constância em direcionar nosso pensamento. O diálogo interno é fundamental. No entanto, naturalmente tendemos ao pensamento negativo, e esse padrão pode sabotar nossos esforços para abandonar os vícios e alcançar a autodisciplina. Lembro-me de um momento específico na minha vida quando enfrentava meus próprios pensamentos negativos constantemente. Estava lutando para parar de comer em excesso. Era como uma voz interna que me dizia que eu não podia fazer isso, que era muito difícil. Era uma batalha constante contra mim mesmo. Uma vez li uma citação da filósofa Louise Hay, que se tornou um mantra para mim. O ponto de poder sempre está no momento presente. Essa frase me lembrou que eu tinha o poder de mudar meu diálogo interno a qualquer momento e que essa mudança podia começar agora mesmo. Comecei a investigar mais sobre o tema e encontrei um estudo que me impactou profundamente. Segundo um artigo publicado na revista National Science Foundation, 80% de nossos pensamentos tendem a ser negativos. Foi então que percebi a importância e relevância de controlar meu diálogo interno. Entendi que para superar meus vícios, precisava de uma estratégia para combater esses pensamentos negativos de maneira constante. Quero compartilhar com você um exercício que me ajudou muito em meu caminho: o discurso interno positivo. Quando sentir a tentação de recair em seu vício, fale consigo mesmo de maneira calma e racional. Por exemplo, se seu vício é comer em excesso, no momento em que sentir o impulso de comer algo que não deveria, pare e lembre-se das razões pelas quais está evitando essa comida. Diga algo como: estou escolhendo comer de maneira saudável porque quero me sentir bem e ter energia. Esse diálogo interno positivo é uma ferramenta poderosa para redirecionar seus pensamentos e fortalecer sua vontade. O mais importante que aprendi foi que podia mudar minha realidade através do meu diálogo interno. A constância nessa prática me permitiu superar meus impulsos negativos e manter o foco em meus objetivos. A constância é fundamental para abandonar os vícios de uma vez por todas. Não é só uma questão de força de vontade, mas de persistência e determinação para direcionar seu pensamento para o positivo. Parabéns por chegar até a metade deste vídeo. Isso demonstra seu compromisso com seu crescimento pessoal e a prática do estoicismo. Sigamos em frente. Abrace a imperfeição. Lembro de uma noite em particular quando estava decidido a parar de fumar. Já havia passado uma semana sem um único cigarro, mas aquela noite foi especialmente difícil. Estava de mau humor, a ansiedade me dominava e sentia que toda a minha motivação havia desaparecido. Perguntava-me se realmente valia a pena continuar lutando. Sentei-me na minha mesa, rodeado de papéis, sentindo que o peso do mundo estava sobre meus ombros. Por que era tão difícil? Por que não conseguia simplesmente ser forte o tempo todo?
Deixar um vício não é um caminho fácil. Haverá dias ruins, dias em que sentirá que está retrocedendo em vez de avançar. Você terá recaídas, e isso é normal. O mais difícil é no começo, quando seu corpo e mente estão passando por um processo de mudança. Para alguns, esse tempo de mudança pode durar alguns dias. Para outros, semanas. Mas sempre chega ao fim. O importante é persistir. Aqui é onde a prática do registro se torna fundamental. Manter um diário onde você registra seus pensamentos, sentimentos e situações que desencadeiam seu vício ajudará a identificar padrões. O que faz você querer voltar a esse vício? Quando você se sente mais vulnerável? Ao medir seu progresso, você se torna mais consciente de seus hábitos e pode trabalhar para melhorá-los. Porque o que não se mede não se pode melhorar. O estoicismo me ensinou a importância da autoconsciência e da reflexão. No início, encontrei resistência em manter um registro dos meus hábitos. Era difícil ser honesto comigo mesmo e ver meus erros no papel, mas com o tempo esse exercício se tornou uma ferramenta poderosa. Permitiu-me ver meu progresso e entender melhor meus próprios padrões de comportamento. Você já parou para pensar em quais situações ou emoções desencadeiam seus vícios? Como mudaria sua vida se pudesse identificar e evitar esses desencadeantes? Lembro-me de uma citação de Sêneca que me inspirou profundamente. Nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve a oportunidade de provar sua fortaleza. Essas palavras me lembraram que cada dia difícil, cada recaída, era uma oportunidade para me fortalecer e aprender. Os resultados de manter um registro de hábitos foram transformadores. Comecei a notar padrões que antes ignorava. O mais importante que aprendi foi que as recaídas não são fracassos, mas parte do processo de aprendizado e crescimento. Cada vez que retomava a prática depois de uma queda, ficava mais forte e mais decidido. Abraçar a imperfeição é fundamental para abandonar os vícios de uma vez por todas. Reconhecer que haverá dias ruins e que é normal ter recaídas permite ser mais compassivo consigo mesmo e seguir em frente. Te incentivo a manter um registro de seus hábitos. Meça seu progresso e não se castigue pelos dias difíceis. Retome a prática e verá como, pouco a pouco, começará a notar mudanças positivas em sua vida. Você pode fazer isso. A paciência é o caminho para Deus. A paciência é, sem dúvida, a melhor aliada na batalha para abandonar os vícios de uma vez por todas. É uma virtude essencial que tudo pode, um farol de esperança nos momentos mais sombrios. A paciência não é apenas esperar passivamente, mas uma atitude ativa de perseverança e resistência diante da adversidade. Só na paciência se encontra o caminho para Deus, seja qual for sua concepção do divino. É nesses momentos de espera e de luta que se forja o caráter, onde encontramos a força para seguir adiante. Pense na paciência como uma semente plantada em terra fértil. No início não se vê muito progresso. Dia após dia, a semente permanece oculta sob a terra. Mas com o tempo, com água, sol e cuidados suficientes, essa semente começa a germinar. Pouco a pouco, torna-se um broto e, eventualmente, em uma árvore forte e robusta. Esse processo não pode ser apressado. Requer tempo e cuidado constante. Da mesma forma, deixar um vício é um processo que requer paciência. Os resultados não são visíveis de imediato, mas cada dia de luta e resistência nos aproxima um pouco mais do nosso objetivo. Há uma citação do Dalai Lama que me fascina, e que, para mim, é uma bela forma de definir esse conceito. A paciência é a melhor oração que podemos oferecer por nós mesmos e pelos outros. Essa frase me lembra que, em cada momento de dificuldade, a paciência é o que nos sustenta, é o que nos permite continuar quando tudo parece perdido. Reflita por um momento. Quantas vezes você sentiu que o processo de deixar um vício é interminável? Como mudaria sua perspectiva se você abraçasse a paciência e confiasse no processo? Durante meu próprio caminho para abandonar meus vícios, aprendi que a paciência era fundamental. Havia dias em que sentia que não estava progredindo, que meus esforços eram em vão. Mas cada vez que me detinha para refletir, percebia que cada pequeno passo era um avanço, por mais insignificante que parecesse. A paciência me permitiu ver o panorama completo. Entender que cada dia de luta era um investimento no meu futuro. A paciência também me ensinou a ser mais compassivo comigo mesmo. Em vez de me punir pelas recaídas, aprendi a vê-las como parte do processo. Cada recaída era uma oportunidade para aprender, para entender melhor minhas fraquezas e trabalhar nelas.
Imagine que você está construindo uma casa. Não pode esperar que ela se erga de um dia para o outro. Cada tijolo que coloca, cada hora de trabalho que investe, te aproxima um pouco mais do seu objetivo. Da mesma maneira, cada dia de paciência e perseverança te aproxima mais da liberdade dos seus vícios. A paciência é fundamental porque nos permite manter a esperança e a motivação ao longo do processo. Sem paciência, é fácil desanimar e desistir. Mas com paciência, podemos superar qualquer obstáculo. Te encorajo a não desanimar. Mantenha-se paciente e sábio, sabendo que aquilo que deseja se cumprirá. Cada dia de luta, cada momento de resistência, te está levando um passo mais perto do seu objetivo. A paciência tudo pode. Lembre-se de que no caminho para a liberdade, a paciência é sua melhor aliada. Ancre-se na atenção plena. A atenção plena ou mindfulness é uma ferramenta poderosa que nos permite estar presentes, reconhecer nossas tentações e decidir conscientemente não ceder a elas. Imagine por um momento estar no meio de uma tempestade. Os ventos são fortes, a chuva é intensa e parece que a tempestade não vai cessar. No meio desse caos você encontra um refúgio, um lugar onde pode estar seguro e tranquilo. A prática do mindfulness é como esse refúgio. Ela não pode deter a tempestade, mas permite encontrar paz e estabilidade em meio a ela. Uma vez, durante minha própria luta para deixar meus vícios, encontrei-me em uma situação particularmente difícil. Estava em uma festa, rodeado de pessoas que estavam desfrutando de coisas que eu estava tentando evitar. Sentia uma forte tentação de ceder, de me unir a eles e abandonar meus esforços. Nesse momento, lembrei-me da prática do mindfulness. Fechei os olhos por um momento, respirei profundamente e me ancorei no presente. Concentrei-me na minha respiração, nos sons ao meu redor, na sensação dos meus pés no chão. Ao fazer isso, a tentação começou a desaparecer. Percebi que podia estar presente no momento sem ceder aos meus desejos. Jon Kabat-Zinn, um autor contemporâneo e pioneiro no campo do mindfulness, disse: "Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar." Essa citação sempre me lembrou que não podemos controlar as tentações que enfrentamos, mas podemos aprender a lidar com elas com graça e sabedoria. Estudos têm demonstrado que a prática regular do mindfulness pode reduzir significativamente os desejos e melhorar o autocontrole. Um estudo publicado na revista Clinical Psychology Review encontrou que o mindfulness pode ser uma intervenção eficaz para reduzir o uso de substâncias e prevenir recaídas. Saber disso me deu ainda mais confiança nessa prática e em sua capacidade de me ajudar no meu caminho. Para incorporar o mindfulness em sua vida, comece praticando a atenção plena em momentos específicos de tentação. Por exemplo, se seu vício é comer em excesso, quando sentir o impulso de comer algo que não deveria, pare e respire profundamente. Concentre-se no presente, observe seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Reconheça a tentação, mas não ceda a ela. Em vez disso, redirecione sua atenção para algo positivo e saudável. No início, pode ser difícil manter a atenção plena, especialmente quando as tentações são fortes, mas com o tempo e a prática, torna-se mais fácil. A chave é ser paciente consigo mesmo e lembrar que cada momento de atenção plena é um passo em direção ao seu objetivo. Os resultados de praticar o mindfulness foram transformadores para mim. Comecei a me sentir mais no controle das minhas decisões e menos escravizado pelos meus desejos. O mais importante que aprendi foi que podia encontrar paz e estabilidade em meio a qualquer situação. Ancorar-se no aqui e agora é fundamental para abandonar os vícios de uma vez por todas. A atenção plena nos permite estar presentes, reconhecer nossas tentações e decidir conscientemente não ceder a elas. Te encorajo a praticar o mindfulness em sua vida diária. Encontre esses momentos de tentação. Ancore sua atenção no presente e verá como pouco a pouco começará a notar mudanças positivas em sua vida. O sofrimento é opcional na vida. A dor é um fato inevitável. Você se machuca e dói, alguém te deixa e dói, perde o emprego e dói. Essa é a resposta humana básica diante da adversidade. Mas e o sofrimento? O sofrimento é o ato masoquista de reviver a dor uma e outra vez, permitindo que aquele momento doloroso se apodere do seu presente e frequentemente do seu futuro. Enquanto a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. Lembro de uma época na minha vida em que o sofrimento havia se tornado uma rotina.
Eu havia decidido parar de beber e, durante esse processo, cada recaída me enchia de uma dor profunda. Mas o que realmente me destruía não era a dor imediata da recaída, mas a ruminação constante que a seguia. Eu me castigava mentalmente uma e outra vez, revivendo a culpa e o fracasso. Perguntava-me, por que continuo nesse ciclo? Por que não consigo parar de sofrer? A neurociência esclarece este ponto. Segundo a doutora Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, enfrentamos um processo químico que dura 90 segundos quando reagimos a um estímulo emocional. Esse é o tempo que nosso corpo precisa para processar o evento e voltar ao equilíbrio. Se a dor persiste além desses 90 segundos, é porque decidimos ficar nesse ciclo de sofrimento, reativando e alimentando essa emoção toda vez que rememoramos o evento. Cada vez que rebobinamos, revivendo essa resposta emocional inicial. Esse ciclo vicioso, conhecido como ruminação mental, é uma armadilha perigosa. Mastigar continuamente um pensamento negativo ou um evento doloroso não só prolongará o sofrimento, mas também pode desencadear estados sérios de depressão e ansiedade. Isso me fez perceber que precisava romper com esse ciclo de sofrimento auto-infligido. Como romper esse ciclo? A chave é a observação consciente das suas emoções e reações, reconhecendo que você tem a opção de não alimentar aquela dor inicial. Deixe passar esses 90 segundos, e então decida conscientemente não se reengajar com a dor. Esse ato te dará mais liberdade emocional e fortaleza mental. Como dizia Sêneca, quando dizemos que uma pessoa está sofrendo, o que realmente dizemos é que ela está sofrendo mais do que o necessário para ser consciente da realidade. Essas palavras ressoaram profundamente em mim e me ajudaram a entender que eu era a causa do meu sofrimento. Ou melhor, a minha opinião sobre uma circunstância era a causa, e em todo momento eu tinha o poder de mudá-la. Ao praticar essa observação consciente, comecei a notar uma transformação significativa. Em vez de ficar preso em um ciclo de sofrimento, aprendi a deixar passar aqueles 90 segundos e a não alimentar a dor. Tornei-me mais consciente das minhas emoções e mais capaz de manejá-las de maneira eficaz. O mais importante que aprendi foi que tinha o poder de me libertar do sofrimento desnecessário. Deixar de lamentar o irremediável e escolher viver melhor foi uma das decisões mais libertadoras que tomei. O sofrimento é opcional e, ao entender e aplicar este princípio, você pode soltar essa carga que tanto te pesa. Escolha se libertar do sofrimento. Reconheça a dor, mas não se apegue a ela. Aprenda a observar suas emoções sem julgá-las e permita que passem. Você tem o poder de mudar sua vida e abandonar os vícios de uma vez por todas. Você pode fazer isso. Seja um estoico. Ser um estoico significa ter uma atitude firme e virtuosa diante da vida, especialmente na luta contra os vícios e as tentações. No entanto, ser estoico não se trata apenas de dureza e autodisciplina. Também envolve ser compassivo consigo mesmo, ser seu melhor amigo e seu maior aliado. Neste último capítulo, quero inspirá-lo a abraçar o estoicismo como um caminho para uma vida mais plena e livre de vícios. Imagine uma árvore robusta em meio a uma tempestade. Embora os ventos soprem com força e a chuva caia intensamente, a árvore permanece firme, enraizada na terra. Seus galhos podem balançar, mas seu tronco permanece inquebrantável. Assim é o estoicismo. Ele nos permite ser resilientes e nos manter firmes diante das adversidades e das tentações. Durante minha própria luta contra os vícios, percebi que adotar uma atitude estoica significava mais do que apenas resistir às tentações. Significava compreender minhas fraquezas, aceitar minhas recaídas e aprender com elas sem me julgar severamente. Ser estoico me ensinou a ser meu maior aliado, em vez de meu pior crítico. Entendi que mesmo que caísse, podia me levantar e seguir adiante com mais força e determinação. Durante minha própria luta contra os vícios, percebi que adotar uma atitude estoica significava mais do que apenas resistir às tentações. Significava compreender minhas fraquezas, aceitar minhas recaídas e aprender com elas sem me julgar severamente. Ser estoico me ensinou a ser meu maior aliado, em vez de meu pior crítico. Entendi que mesmo que caísse, podia me levantar e seguir adiante com mais força e determinação. No final, o mais importante que aprendi é que ser um estoico não significa ser perfeito. Significa ser resiliente, ser capaz de se levantar após cada queda e manter uma atitude de constante melhoria. Significa ser seu próprio pilar de apoio, alguém em quem você pode confiar para enfrentar qualquer desafio.
Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós.